Você tá usando duas meias? Eu tô. E também duas calças. E essa jaqueta é nova e ela resistiu. Teve um lugar que eu não senti frio onde tinha jaqueta. Agora eu vou falar pra vocês. Eu só trouxe uma luva. Tudo bem, meu povo? Olha só. 34.568 pessoas estiveram presentes aqui. 70% da capacidade. Público mais baixo da temporada. Muito frio, muito frio. Começou o jogo com 9, sensação, cara, de 4 ou 5, terminou o jogo com 7, sensação de uns 5 ou 4. Faz muito frio aqui em cima. E o que eu quero dizer começando com o público? Quem não veio, perdeu. Porque foi o melhor jogo do Barcelona desde a final da Supercopa da Espanha em janeiro contra o Real Madrid. O Barcelona jogou muito bem em janeiro, jogou bem aqui e ali e tal, e depois voltou a jogar em altíssimo nível em dezembro. Jogou bem demais, 1-0 é curto e ainda assim o Joaquim Pena teve que fazer 2 ou 3 grandíssimas defesas porque do outro lado tinha um baita time de futebol com muitas alternativas, com muitos recursos. Simeone fez 3 mudanças no intervalo, não deu certo, fez mais 2 na metade do segundo tempo, queimou as 5 substituições muito cedo para tentar fazer alguma coisa contra o Barcelona e conseguiu meio que a fórceps no final, meio que a Atlético de Madrid das antigas, né? Sem construir tanto conscientemente, mas com o coração, mandando bolas para a área e tal, para ver o que acontecia. E assim ainda conseguiu uma cobrança de falta, uma finalização cruzada que o Joaquim Pena pegou bem. Mas, cara, sobre escalação, não teve um invencionismo, uma revolução, alguma coisa muito diferente do que a gente já tinha visto contra o Alavés aqui e contra o Porto também. Quando o Xavi, na partida contra o Alavés, eu não sei se vocês vão se lembrar, acho que eu coloquei no Twitter, acho que eu falei no vídeo aqui depois também, que não me parecia simplesmente que ele estava poupando os jogadores, rodando o elenco, né? Tinha muita gente voltando, sem ritmo e tal, mas sim que ele estava tentando achar uma nova forma do Barcelona jogar. Colocando os 3 zagueiros, colocando o Cancelo pelo lado esquerdo. Foi a primeira vez naquele jogo contra o Alavés que o Cancelo jogou pelo lado esquerdo. E o Barcelona começou mal aquele jogo e tal, enfim. Contra o Porto deu certo no segundo tempo e contra o Atlético de Madrid deu certo desde o primeiro minuto. Porque o Barcelona estava muito mais ligado, estava fazendo as coisas muito mais rápidas, muito mais. Eu acho que a velocidade com que você joga futebol muitas vezes determina se você joga bem ou não. E não é correria, tá? É velocidade de ação, velocidade de domínio, de passe, de reativar o jogador depois que perde a bola, de tomar decisão. Todo este tipo de velocidade que não tem a ver com as pernas, tem a ver muito mais com a cabeça, faz com que você vá levando vantagem sobre o seu adversário. E o Barcelona pegou o time talvez mais intenso de La Liga. Eu acho que Real Sociedad e Atlético de Madrid são os times mais intensos de La Liga. E contra um desses times, num jogo imenso, o Barcelona venceu o Atlético de Madrid em intensidade. Cara, o Barcelona aos 35, 38 do segundo tempo estava roubando bola na saída de gol do Atlético de Madrid, um tiro de meta do Atlético de Madrid. Foi um time muito ligado, rápido, inspirado e com um domínio imenso do meio campo. O que jogou Frenkie de Jong é uma barbaridade. O de Jong jogou demais. Gundogan dançou no ritmo dele, foi bem o Gundogan, mas assim, ele foi dando apoio para o Frenkie de Jong. O Pedri foi muito bem também, um pouco mais à frente do que esses dois, achando espaços pequenos, conseguindo construir bons passes e tal. Tudo muito bem, gostei de que o Koundé tenha começado na lateral direita e não o Araújo. Eu vi um dado na Haku, que é a rádio que eu consumo mais aqui, 10 titularidades do Ronald Araújo na temporada, 5 como zagueiro, 5 como lateral direito. Poderia ser 6-4 hoje se mais uma vez ele jogasse de lateral, não foi o caso. E foi a primeira do Koundé como lateral direito, titularidade, né? Por exemplo, contra o Alavés, que mudou no meio do jogo. Cara, o Koundé ataca bem melhor do que o Araújo, o Koundé ataca como lateral direito, ok, até cruza bem. E o Araújo defende muito melhor. Final do jogo, umas 2 ou 3 do Ronald Araújo fazendo coberturas e tal, muito bem. Meio campo fazia o Atlético de Madrid não ver a bola, fazia João Félix e Rafinha serem acionados em muito boas situações de 1 contra 1. Dá para ver o Rafinha já nos últimos jogos tentando mais 1 contra 1 para o pé direito também. Algumas vezes foi bem, mas eu acho que depois que ele dribla ainda tem dificuldade para ganhar velocidade e ajeitar de novo o corpo para o pé direito. Algumas vezes faltou isso. Se o Rafinha tivesse um pouco melhor num contra 1, que é talvez o pior que ele faça, né? O que o Rafinha marca bem, o que o Rafinha cruza bem, cruzamento em arco e tal, é muita coisa. Mas 1 contra 1 dele é talvez o ponto fraco do atacante brasileiro. Chutou uma bola na trave numa bela jogada no segundo tempo. Se ele tivesse esse 1 contra 1 um pouco melhor hoje, as coisas poderiam ter sido resolvidas antes. Mas, cara, as coisas teriam sido resolvidas antes se o Lewandowski tivesse num dia razoável. Em finalizações, tá? Porque no resto o Leva foi bem. Em proteger jogada fora da área, em abrir espaço, em movimentação.
em ganhar a primeira bola para que a segunda bola caísse para o Barça, tal. Em tudo isso o Lewandowski jogou bem. Acontece que ele perdeu 2 no primeiro tempo, mais 1 ou 2 no segundo, que, cara, era para matar. O primeiro tempo, se tivesse saído 2 ou 3-0 para o Barcelona, era mais justo do que 1-0. O segundo tempo poderia o Atlético de Madrid ter feito 1 ou 2, se tivesse convertido tudo, e o Barcelona poderia ter convertido 2 ou 3. Então, assim, um 4-1 seria um resultado ok para esse jogo que acabou terminando 1-0. É bem diferente de outros 1-0 do Barcelona, que são mais burocráticos, que são mais lentos, que são menos inspirados. Dessa vez não, E aí tem o capítulo João Félix, né? Que o futebol, essa coisa do capiroto, ele, cara, é o capítulo 1.525.000, mas sempre tem um capítulo com muita pimenta no futebol, né? Com muita ironia. E o João Félix, para vocês terem ideia, a gente teve aqui o que a gente chama de Media Day. Os detentores de direito aqui, antes de um jogo grande, tem muitas entrevistas com os protagonistas do jogo. Então, os detentores de direito de La Liga, da Espanha e também de outros lugares, o André Linares entrevistou os jogadores e tal, pela ESPN, acho que o Gustavo Hoffmann lá em Madrid também entrevistou. Enfim, entrevistam os jogadores 2 dias antes do jogo. Aí, na véspera do jogo, tem as entrevistas dos técnicos. A gente viu Griezmann, Simeone, eu acho que Morata, muita gente falando do João Félix. Trabalhar no Atlético de Madrid tem que trabalhar muito, para jogar no Atlético de Madrid tem que correr, para jogar no Atlético de Madrid tem que entender o clube, mais ou menos dando a entender que o João Félix não fazia mesmo essas coisas, e o que eu também acho que é verdade, mas assim, eu acho que responderam demais sobre o João Félix. Não tem nenhum problema em responder, tá? Não acho que os caras foram mal. Mas eu acho que isso extra motivou o João Félix para o jogo, porque se eles tivessem abaixado um pouco a temperatura da coisa, teria sido um jogo mais normal para o João. E o João Félix entrou extra motivado, fez um belo gol, um belíssimo gol, deu a resposta nos últimos 2 jogos, né? Eram 11 jogos de jejum do João Félix, tinha marcado naqueles 2 primeiros jogos, 11 jogos sem marcar e agora marca 2 vezes seguidas, mais uma vez. O problema do João Félix muitas vezes é essa inconstância, é a irregularidade. Se ele conseguir se manter num nível parecido com o de hoje e contra o segundo tempo contra o Porto, eu acho que ele é um jogador desses especiais mesmo, que parece que é. E teve ainda foi comemorar na frente da torcida do Atlético de Madrid. Eu não gosto, eu acho que você sempre tem que comemorar na frente da sua torcida, não tem que provocar a torcida adversária e tal, mas estava muito engasgado o João Félix e foi fazer isso. Muita gente falou que foi comemoração de Bellingham, né, porque ele abriu o braço e tal. Não duvido muito que ele tenha pensado no Bellingham nesse momento, acho que ele estava pensando só nele e na mágoa dele com a torcida do Atlético de Madrid, que estava vaiando muito o nome dele. Quando foi anunciado no telão, foi vaiado, toda vez que pegava na bola e estava atacando para o lado da torcida do Atlético de Madrid, o João Félix estava sendo vaiado, então extravasou ali. Eu repito, eu não gosto, tá? Assim, não é condenando o jogador e tal, mas eu sempre prefiro que o jogador comemore com a sua torcida e tal. Quando é em casa, eu acho que é menos pior que se mande um recadinho para a torcida adversária. Quando é no estádio dos caras, eu sou bastante contra mesmo, porque inflama muito o estádio e tal. Acho que acaba sendo pior para o cara que faz gol do que melhor. Enfim, fez um grande jogo o João Félix, funciona muito bem o lado esquerdo outra vez, com ele e Cancelo. Cancelo com 3 zagueiros protegido, até fez bom trabalho defensivo o Cancelo também, mas com 3 zagueiros, não tendo que fazer o trabalho defensivo como talvez a primeira coisa, ou dividir 50-50, ações defensivas e ofensivas, Cancelo vai muito bem e de novo atacou muito bem. Recuperou muitas segundas bolas o Barcelona, saiu da pressão do Atlético de Madrid, pressionou bem o Atlético de Madrid. Pela direita, Rafinha e Condé dobraram muito bem também. Enfim, faltou o Lewandowski, que está num dia mais acertado na frente do gol, para o Barcelona ganhar com mais solvência, com mais tranquilidade e para poder sair daqui todo mundo ainda mais feliz. O estádio estava bastante aceso, tá? O estádio jogou junto. Teve uma coisa bastante curiosa durante o jogo, um garoto invadiu o campo para abraçar o Lewandowski. E a torcida estava gritando liberdade depois pro garoto. Aqui se grita muito liberdade por conta dos presos políticos, a questão da independência e tal. Foi engraçadíssimo isso, como que começaram a cantar liberdade da torcida organizada do Barcelona, meio que como um preso político ali, o garoto que foi depois escoltado pelos seguranças. Mas a torcida jogou muito junto à do Barça. Para finalizar aqui, um pouco de reflexão e futurologia. Eu falei que talvez fosse o limite, né, do Barcelona. Simplesmente por conta de uma coisa. Eu falei que talvez fosse o limite, só para contextualizar, quando o Barcelona vinha jogando mal nas últimas partidas, que eu achava que o Xavi não conseguia tirar mais desse time. E eu achava que era o limite, e vamos ver se é ou se isso aqui foi uma exceção, porque nas entrevistas a gente vê muita clareza do que está faltando para esse time. A gente vê que o Xavi detecta os problemas, ele fala de
pressionar melhor depois que perde a bola, pressionar a saída de bola, sair da marcação-pressão dos caras, colocar os pontos em vantagem de 1 contra 1. Cara, o Xavi fala da atitude de entrar ligado desde o minuto 1, não esperar estar perdendo para entrar ligado. O Xavi fala isso nas entrevistas. Eu me sentiria talvez mais preocupado, mais chateado, ou mais desgostoso se o Xavi não percebesse os problemas, mas ele percebe os problemas. E aí entra um segundo ponto, uma segunda camada. Ele percebe os problemas e ele até então não conseguia corrigir os problemas. A gente via os problemas, aí depois da entrevista o Xavi falava abertamente os problemas, que ele não gostou do que os jogadores fizeram, e os jogadores, eu acho que aqui tem um grupo que quer vencer, não é um grupo acomodado, os jogadores também falavam sobre esses problemas, e nada se resolvia, e nada mudava. Pô, o técnico sabe, os jogadores sabem, todo mundo sabe os problemas, por que não corrigem os problemas? E eu acho que é porque eles não conseguiam corrigir. O técnico não fazia, ou conseguia fazer, os caras jogarem mais do que eles vinham jogando. Conseguiu no segundo tempo contra o Porto, depois do primeiro gol do Porto, os últimos 15 minutos do primeiro tempo já são bons, e hoje aqui por 85 minutos, os últimos 5 minutos ali são de pressão do Atlético de Madrid, mas por 85 minutos conseguiu jogar muito bem. Se é o esquema com 3 zagueiros e se é o trio de meio-campistas, hoje para mim a grande diferença, além da motivação extra, do João Félix completamente com setinha verde para cima, além disso, a grande diferença para mim é o trio de meio-campistas. O que eles jogaram hoje é muito diferente do que eles jogaram contra o Porto. Contra o Porto, o Barcelona ganhou o jogo porque João Félix e Cancelo estavam bem. Hoje, o meio-campo ajudou os atacantes a jogar muito bem, ajudou os zagueiros a jogarem bem também. Esse trio de meio-campistas, o problema é que não tem reserva para eles. Eu gostei até da substituição do Xavi, colocando o Firmino, não colocando o Oriol Romeu, né? Normal era assim, 43 do segundo tempo e tal, você coloca um volantão. Não, ele colocou mais um meia, colocou um cara para fazer a função do Pedro, jogador mais elétrico, para manter posse de bola. Gostei também da coragem do Xavi para colocar o garoto e não um cara mais experiente, mas é o que eu acho que pode fazer a diferença. Dentro daquele Barça, que a gente parecia que ia ser um marasmo, que ia todo jogo fora de casa, os tropecinhos aqui e ali, esse time desligado, esse time meio molenga, o que pode fazer a diferença é esse trio de meio-campistas, que hoje, só pela 4ª vez na temporada, começou um jogo juntos. Os 2 primeiros jogos da temporada, muito cedo, lesões, 3 meses, jogaram contra o Porto e voltam a jogar hoje. Isso pode fazer a diferença, porque isso vai ajudar os atacantes, Rafinha cresce, João Félix cresce, Cancelo cresce, ajuda a desafogar os zagueiros também. Então, parabéns para o Cancelo, para o João Félix, o Rafinha, acho que ajudou demais. Mas para mim o que fez o Barcelona ganhar o jogo foi o jogo do Frenkie de Jong, do Pedri e depois do Gundogan nessa ordem. Porque eu acho que os 3 foram bem. Mas Gundogan, depois Pedri e depois Ilkay Gundogan. Então talvez, vamos ver se era o limite ou não é. Porque simplesmente é o limite até que você consiga passar esse limite, né? Até que o técnico consiga dar ferramentas para os jogadores jogarem melhor. E talvez o Xavi consiga com o tempo ir colocando e dando mais marcha para esse time para jogar o que se espera dele, porque o Barcelona ainda, hoje jogou o que se esperava dele, mas contra o Real Madrid, por exemplo, que fez bons 60 minutos, nem se comparam com 60 minutos que fez aqui, porque contra o Real Madrid teve um gol, teve uma bola na trave, aqui foi um festival de chances criadas. Jogou melhor do que contra o Real Madrid. Foi o melhor jogo, repito, desde aquele 3-1 da Supercopa lá de janeiro. 2 coisinhas mais. Último ou penúltimo lance do jogo, né? Porque depois ainda teve uma bola para cima do Atlético de Madrid. Cara, o Lamine Yamal sai num cara a cara diante do meio-campo, completamente descansado e é ultrapassado por todo mundo. Pesou a perna. 16 anos, tá? 16 anos recém-completados. Daqui a 6 anos, em 2029, ele vai ter 22. Então é para ter muita calma. Mas eu acho que a perna tá pesando. E é bom que ele jogue esses jogos e tal, porque quanto mais jogar, menos a perna vai pesar. Mas ele não podia ter sido atropelado como ele foi, passou a bola para o primeiro que ele viu, porque eu acho que realmente ficou pesado para ele, acho que sentiu. E o Barcelona perdeu a bola e deu um contra-ataque para o Atlético de Madrid que não podia dar de jeito nenhum. Não podia perder a bola ali, foi o Firmino ainda, tentou ir para cima, não podia perder a bola ali de jeito nenhum. Esse era um ponto. E o segundo ponto, um pênalti em cima do João Félix no segundo tempo não marcado, né? Teria que ter sido marcado aquele pênalti no primeiro tempo, que o João Félix finaliza, o Jiménez vai no tornozelo do João Félix, é pelo menos para amarelo, ou podia ser até mais pela altura que entra o pé. Mas, cara, foi um pênalti muito claro, eu não entendo como que o pênalti não foi marcado. Talvez possam pensar que a jogada já tinha ido, né? João Félix já finaliza quando o Jiménez chega, então já não tem interferência no lance, só se for isso a explicação, cara, porque senão não dá para explicar por que o pênalti não foi marcado. Meu povo, é isso daqui, hein? De Barcelona Atlético de Madrid. Amanhã tem café para vocês. Viu o Bayer Leverkusen
contra o Dortmund, grande jogo, vi Manchester City e Tottenham, grande jogo, vi o Paris Saint-Germain com um jogador a menos desde os primeiros 5 minutos. Vou falar disso tudo e vou fazer um apanhado de Brasileirão sem ver, porque agora estão jogando os jogos contra o rebaixamento e eu estou aqui gravando para vocês. E no sábado eu não vi absolutamente nada, porque eu fiquei muito louco no churrasco que eu fiz com os meus amigos. De vez em quando é bom, né? De vez em quando a gente precisa. Então vai ser um café falando dos jogos desse domingo e um pouco de Campeonato Brasileiro também. Sai nessa segunda, vocês façam um favor, se não é inscrito aqui, de se inscrever para não perder. Nessa semana sai o vídeo do Atlético de Madrid. Apesar da derrota, vale falar desse Atlético de Madrid do Simeone, porque é muito bom. Esperei ter uma semana sem jogos, porque fica mais tranquila, e também eu queria, de fato, ver o Atlético de Madrid jogar em loco para fazer esse vídeo, então em algum momento dessa semana falarei do Atlético de Madrid do Diego Pablo Simeone. É isso aqui, meu povo, boa noite para vocês, bom domingo, vocês façam favor de ter juizinho e fingir que o final de semana nem aconteceu, que nem eram vocês. E tudo que aconteceu fica para trás, é passado, águas passadas. Beijo, gente, até mais, valeu.